Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Conversa Beraca. Este é um encontro semanal para famílias que desejam desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo, conhecer mais a Deus e formar uma fé viva que alcance as próximas gerações. Se esta é a primeira vez que você está aqui, quero explicar rapidamente quem somos. A Beraca nasceu porque entendemos que vestir crianças é importante, mas discipular é eterno. Por isso, cada coleção, cada conteúdo e cada conversa existe para ajudar pais e mães a viverem a fé dentro de casa. Durante toda a semana, nós refletimos sobre o poder das palavras. Talvez você tenha acompanhado apenas uma postagem ou visto somente alguns stories, ou talvez esta seja realmente a primeira vez que você está conhecendo a Beraca. Independentemente de como você chegou até aqui, eu quero convidar você a permanecer comigo nos próximos minutos, porque hoje vamos conversar sobre algo capaz de transformar uma família inteira. Se esta mensagem fizer sentido para você, compartilhe com outra família e venha, vamos começar. O que normalmente entendemos sobre as palavras? Quero deixar essa pergunta para você. O que normalmente nós entendemos sobre as palavras? Porque quando falamos sobre o poder das palavras, normalmente ouvimos coisas a respeito, frases assim como são apenas palavras, depois passa, ele é uma criança, nem vai lembrar. Nós crescemos acreditando que palavras são apenas sons. Algo que dizemos hoje e amanhã já foi esquecido. Mas eu quero te perguntar, será que isso é verdade? Que palavras que falamos hoje, amanhã já são esquecidas? Pense por um instante. Qual foi uma palavra que marcou a sua infância? Talvez alguém tenha dito, você consegue, tenho orgulho de você. Ou talvez você também tenha ouvido, você nunca vai conseguir, você só dá trabalho. Você consegue ver que interessante? Você talvez nem se lembre do brinquedo que ganhou naquele ano, mas ainda lembra das palavras. Isso mostra que elas permanecem. Então, talvez elas nunca tenham sido apenas palavras. E eu te faço outra pergunta. O que a palavra de Deus nos ensina a respeito da palavra? Vamos entender. A Bíblia, ela trata esse assunto completamente de maneira diferente. Em Provérbios 18, 21, o versículo diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Observe que Deus não diz que as palavras apenas influenciam. Ele diz que elas carregam vida e morte. Em Tiago, a língua é comparada a um leme de navio. O leme é pequeno, mas muda completamente a direção da embarcação. Assim também acontece dentro de nossa casa. Uma única palavra pode aproximar um filho ou pode afastá-lo. Uma pode fortalecer e a outra pode destruir. Jesus revela algo também muito interessante, algo ainda mais profundo. A boca
fala do que está cheio o coração. Isso significa que o problema nunca começa na boca, ou começa no coração. Se o coração estiver cheio de medo, as palavras vão transmitir, elas transmitirão o medo. Se estiver cheio de ira, elas transmitirão, elas carregarão ira. Mas quando o Espírito Santo transforma o nosso coração, as nossas palavras também começam a mudar. E tem uma pergunta aqui: como isso acontece dentro da família? Talvez você também esteja fazendo essa pergunta: como eu posso fazer isso na minha casa, no meu lar? Nós normalmente nos preocupamos em corrigir o comportamento dos nossos filhos. Nós, como os pais, nós sempre estamos atentos na correção. Mas poucas vezes nós pensamos em construir a identidade deles para um futuro. Uma criança, ela precisa ouvir que ela é amada. Então, é um peso muito grande quando você diz para a criança: você é amado. Deus tem um propósito para a sua vida. Eu acredito em você. Vamos aprender juntos. Isso não significa que você vai deixar de corrigir seu filho. Significa que você vai corrigir ele sem humilhar. Ensinar sem desanimar. Porque os nossos filhos, eles esquecerão muitos brinquedos. Esquecerão muitas roupas. Mas dificilmente eles esquecerão as palavras repetidas durante toda a infância. E talvez tenha surgido agora também uma pergunta: como eu posso viver essa verdade no meu lar, na minha casa? Vamos trazer o seguinte exemplo. Imagine uma criança que derruba um copo de leite. Existem duas formas de reagir. A primeira é dizer: você não faz nada direito. A segunda é dizer: foi um acidente. Vamos limpar juntos e aprender a ter mais cuidado. Você viu a diferença? O copo quebrado pode ser esquecido, mas a forma como ela foi tratada naquele momento pode permanecer muitos anos. E você talvez tenha perguntado também, está fazendo uma pergunta: mas o que tem a ver com a beraca? O que isso tem a ver com a beraca? E eu quero te trazer o seguinte, que foi justamente desta verdade que nasceu a coleção Declare e Profetize. Ela não nasceu apenas para vestir. Ela não nasceu apenas para vestir crianças, vestir pais, vestir mães. Ela nasceu para lembrar. É como se fosse um lembrete diário daquilo que Deus declara sobre elas. Nós acreditamos que aquilo que repetimos ajuda a construir uma identidade. Porque por isso as nossas roupas nunca foram objetivo final. Elas são lembretes visíveis da verdade e que queremos viver dentro de casa. Porque o verdadeiro discipulado, ele acontece depois que a roupa é vestida. Ele acontece nas conversas, nas orações, nas refeições, nos momentos simples do dia a dia. Você compreende que nós nunca tratamos a roupa como um fim.
Nós sempre vimos a roupa como um veículo para esse discipulado. Por isso nós dizemos que a beraca é a moda que discipula. A beraca é uma moda que veste e forma gerações. O desafio dessa semana que eu quero deixar para vocês é que eu quero que você, pai, mãe, hoje mesmo, antes de terminar o dia, você olhe para o seu filho, ore por ele e depois diga 3 palavras de bênçãos. Talvez ele não vai responder, talvez ele nem demonstre naquele momento nenhuma reação, mas essas palavras podem permanecer no coração dele por muitos anos. Nunca subestime o poder das palavras. E eu quero te convidar a fazer uma oração comigo neste momento. Antes de encerrarmos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e orar. Pense no seu filho, na sua casa, na sua família e repita comigo. Pai, nós te agradecemos por esta conversa. Obrigada porque a tua palavra, Pai, nos ensina que existe poder nas palavras que saem de nossa boca. Perdoa-nos, ó Pai, pelas vezes em que falamos sem pensar, pelas palavras que feriram aqueles que mais amamos, ó Pai. E pelas vezes em que deixamos de transmitir vida dentro de nossa casa. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo, nós reconhecemos que sozinhos nós não conseguimos mudar o nosso coração. Por isso, pedimos que o Senhor transforme primeiro o nosso interior, Pai, para que as nossas palavras também sejam transformadas. Pai amado, Pai querido, que os nossos filhos, ó Pai, encontrem em nós palavras, ó Pai, de amor, de correção, com sabedoria, de esperança, de fé e de encorajamento, Senhor. Pai, que a nossa casa seja lugar onde a tua presença seja percebida. Também através daquilo, Pai, que falamos uns aos outros, ensina-nos a declarar aquilo que o Senhor declara sobre as nossas famílias. Que as nossas palavras construam e nunca destruam, Pai. Que elas aproximem e nunca afastem, Pai. Que os nossos filhos cresçam ouvindo palavras que revelam quem eles são aos teus olhos. Pai amado, Pai querido, que eles saibam que são amados, escolhidos, perdoados e chamados para viver o teu propósito. Pai, que cada família alcançada pela Beraca, ela desenvolva um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, conhecendo cada vez mais a Deus e formando uma fé viva que alcance as próximas gerações. Entregamos nossos lares, nossos filhos, nossos casamentos e tudo o que somos em tuas mãos, Pai. Que a partir de hoje nossas palavras sejam instrumentos de vida, de cura, de esperança e de transformação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E eu quero deixar o meu muito obrigado por caminhar conosco em mais uma Conversa Beraca. Se essa mensagem edificou sua vida, compartilhe com outra família. Compartilhe agora com aqueles que você ama, com a família que você conheça e que gostaria de ouvir essa palavra, que seria bênção na vida dessa pessoa.
Na próxima semana, iniciaremos aqui um novo tema. O tema é a mesa que conecta a família, porque acreditamos que grandes transformações, elas começam primeiro dentro de casa. Que o Espírito Santo conduza a sua família durante essa semana. Que ele aproxime vocês de cada vez mais de Deus, que fortaleçam uma fé viva, que alcance as próximas gerações e que faça do seu lar um lugar onde Cristo seja conhecido todos os dias. Que Deus abençoe e que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa e até a próxima Conversa Beraca.